carros que nasceram com um nome e morreram com outros. Alguns que tiveram o seu nome alterado antes mesmo do lançamento. Hoje vamos falar sobre alguns exemplos desses acontecimentos aqui no canal PL. Olá amigos do canal PL, chega mais na Sessão Nostalgia, eu sou Pedro Landegraaff e convido você a se inscrever no nosso canal e ficar por dentro de todo o nosso conteúdo que é maravilhoso. Olha, sem mais delongas, o primeiro nome cogitado para o projeto BX, que se tornou o Gol da Volkswagen, era Angra, Volkswagen Angra. O Gol teve forte inspiração no Scirocco alemão. E como lá na Europa o grande sucesso da marca estava sendo o Golf, eles assimilaram isso com o esporte mais amado pelo brasileiro, que é o futebol. É mais amado por alguns, né? Eu não gosto de futebol, então eu sou suspeito. Mas aí eles assimilaram aquela situação, então falaram, bom, se lá tem o Golf, que é um grande sucesso, vamos lançar então por aqui o Gol, inspirado no Volkswagen Scirocco. Mas o nome Angra voltou a ser estudado pela Volkswagen no Brasil para um automóvel logo em seguida, no ano de 1982, para o lançamento da perua do Gol, que é o que nós conhecemos como Paraty. Mas eles temiam que o nome do carro, Volkswagen Angra, no caso já a perua, fosse assimilado com a usina nuclear de Angra dos Reis, né? Assimilar ali o carro com uma coisa negativa. Por essa razão, então, eles optaram por um nome de outra cidade do estado do Rio de Janeiro, que era Paraty. Nasceu então aí o Volkswagen Paraty, que no início, diga-se de passagem, era uma derivação do Voyage, na verdade. Então ela foi lançada no início como Voyage Paraty, no masculino. Então ela era tratada no masculino. Ao longo do tempo, ela acabou sendo, passou a ser tratada pela Volkswagen como Paraty e morreu como uma menina, vamos dizer assim, sendo tratada realmente no feminino. Isso nos revela nos próprios comerciais da geração 3, por exemplo, onde é anunciado Nova Paraty. Mas no princípio era Voyage Paraty. Lançado por aqui em 1976, o Fiat 147 foi o primeiro grande sucesso da marca italiana por aqui e ele mudou de nome durante os seus 10 anos de produção aqui no Brasil. A primeira restilização do Fiat foi em 1980, quando ele recebeu a frente, que ficou conhecida como Frente Europa. E em 1983 chegava o Spazio, versão mais luxuosa do 147, que apesar dos acessórios e mudanças no visual, era o mesmo carro lá de 1976, porém agora renomeado de Fiat Spazio. O modelo básico, conhecido como 147C, continuou em linha como modelo de entrada. E até o comercial do Fiat Spazio, como era anunciado, mostra o cara dizendo, o Spazio tem câmbio de 5 marchas, o cara troca de marcha com uma dificuldade ali e dá pra ver claramente que é um câmbio de 4 marchas. O Spazio realmente teve o câmbio de 5 marchas, mas o carro do comercial era de 4 e não se atentaram a isso. Ah, esse é o Spazio, o novo carro da Fiat. Olha só o interior. O Spazio tem câmbio de 5 marchas, painel sofisticado, bancos reclináveis. Agora só falta ele descer, os dois ficarem juntinhos na praia enquanto a câmera se afasta. Spazio, o filme é igual aos outros, mas o carro não. Agora voltando para os anos 60, onde lá de DKV VMAG tivemos também algumas crises de identidade. Lançada em 1958 como perua ou caminhoneta DKV VMAG, a perua da marca recebeu o nome de VMAGete em 1961. O sedã, que se chamava Grande DKV VMAG, passou a se chamar Belcar também em 1961, nome que ambos usaram até 1967, quando a marca foi comprada pela Volkswagen no Brasil e consequentemente foram tirados de linha. Lançado por aqui em 1984, o Fiat Uno fez grande sucesso durante a década de 80, né, a segunda metade, e os anos 90. Mas ele só alcançou realmente números expressivos de fato em vendas no ano de 1990, precisamente com o lançamento do Uno Mille, a versão mais básica com motor de 1000 cilindradas, um pouco menos, 900 e pouco, né? E era o início, a volta do carro popular no Brasil. O carro realmente foi um grande sucesso da Fiat e o nome Mille vem de 1000, como a marca tem uma origem italiana. O Mille, então, é uma referência
a 1000 em italiano. O nome Uno foi usado até meados dos anos 90 e a partir do lançamento do Palio em 1996, as versões 1.5 e 1.6 deixaram de ser produzidas, ficando assim somente as versões mais básicas do Uno. A ideia da Fiat era até tirar de fato o Fiat Uno de linha, mas mesmo com o lançamento do Palio, ele acabou tendo vida própria no mercado e no portfólio da Fiat, vendendo muito bem, principalmente nas versões mais baratas. Por isso, o Uno seguiu em vendas com versões de 1000 cilindradas. Veio o Uno EP, Uno SX, teve até uma série especial, Uno Yang, Uno EX, várias versões. Depois veio o Millifire com um novo motor, então o Uno ele seguiu realmente. Mas apesar de todos nós, a maioria, o chamarmos de Uno até hoje, o quadradinho, a partir da segunda metade dos anos 90 ele passou realmente a ser só Fiat Mille, nome que ele usou até 2013, quando foi encerrada a sua produção com a série especial Grazie Mille. Então, mesmo assim, apesar de ele ter chamado Mille dos anos 2000 para cá, vamos dizer assim, finalzinho dos 90, popularmente conhecido como Uno mesmo, mas o nome foi mudado sim, e em 2010 a Fiat voltou a usar o nome Uno em um automóvel que era o novo Uno no ano 2010, uma nova carroceria, nada a ver com quadrado, já era uma carroceria mais baseada no Fiat Palio da época, e saiu de linha inclusive esse ano com a série especial Uno Tchau. Mas o Uno raiz quadrado, realmente, durante a sua vida aqui no Brasil, ele trocou de nome e passou a ser Mille. O Uno redondo, o Uno gordo, como eu falo, ele nunca teve versão nenhuma com o nome Mille. Seguindo na bota do Uno, temos também aqui o caso do Chevrolet Corsa, lançado em 1994, deu origem a diversos modelos como perua, picape, sedã e se tornou um grande sucesso da GM na segunda metade dos anos 90. No ano de 2002 chegava a primeira grande renovação da linha, eram lançados os novos Corsas, sedã e hatch também. Esse modelo acabou ficando conhecido como Corsa C, mas o sedanzinho da versão anterior, conhecido como B, ainda continuava vendendo muito bem, um caso parecido com o do Uno. Por essa razão, então, ele foi rebatizado de Corsa Classic e seguiu em vendas, vendendo até muito mais do que o próprio novo Corsa Sedan, que ficou à sombra do clássico modelo lá dos anos 90. Ele ficou em linha até 2011 como Chevrolet Classic, mas assim como o Uno também, a maioria das pessoas se referem a esse carro como Corsa ou Corsa Classic, mas no final da sua vida era só também GM Classic, um carro que nasceu como Corsa Sedan e morreu como GM Classic também. Em 1973, a Chrysler do Brasil correu para lançar a tempo o seu novo carro, o Dodge 1800. Afinal de contas, o ano de 1973 era um ano de grandes novidades no mercado nacional. Ford Maverick, Volkswagen Brasília e o Chevrolet Chevette. A Chrysler queria lançar o seu carro a tempo de ter destaque no mercado nacional. E assim ela fez. O Dodginho foi lançado e com ele alguns problemas crônicos surgiram. Nada grave, mas que de certa maneira indiretamente acabaram afetando a imagem inicial do carro. Isso é muito ruim para um produto automobilístico. Por essa razão, a Chrysler, em 76, promoveu algumas alterações no carro e algumas melhorias e o relançaram como Dodge 1800 Polara. Era uma tentativa, com o novo nome, de dar novos ares ao modelo. E, de fato, o nome Polara foi usado até o comecinho dos anos 80, quando a Chrysler deixou de existir, quando foi comprada pela Volkswagen Werk no final da década de 70, e os carros permaneceram em linha até 1981, um fim derradeiro, mas o nome Polara foi usado por lá. Então foi um carro também que nasceu como Dodge 1800 e depois virou Polara, apesar de ser conhecido carinhosamente como Dodginho. Olha, o carro mais popular do Brasil, Volkswagen Fusca, na verdade em cada país o Fusca tem um nome, Nos Estados Unidos é Bug, Beetle, tem Voltio também no México, cada país tem a sua particularidade, e aqui no Brasil criou-se esse nome Fusca. E na verdade, no início, nos anos 50 e 60, se você pegar as propagandas do Fusca, você vai ver que ele não era tratado de momento algum como Fusca. Era ou Volkswagen ou Volkswagen Sedan. O novo Volkswagen, Só nos anos 70, na segunda metade,
é que surgiu, na verdade esse nome de Fusca já havia desde os anos 60, conhecido popularmente, mas a Volkswagen mesmo só passou a se referir ao carro, se referir ao Volkswagen Sedan como Volkswagen Fusca na segunda metade dos anos 70. Em 1975 já haviam comerciais que se referiam ao carro como Fusca, e o próprio, na verdade, o Fuscão, né, que já foi lançado em 1970 na versão 1500. Acho que surgiu ali realmente o nome Fusca, Fuscão, no começo da década de 70, mas até o fim dos anos 60 era somente Volkswagen ou Volkswagen Sedan. O nome Fusca, o emblema escrito Fusca, só foi colocado na tampa traseira do Fusca nos anos 80, porque até lá era somente aquela plaqueta com a identificação da cilindrada do motor, 1300, 1500, 1600. Existem mais exemplos de carros que mudaram de nome e eu irei falar deles na parte 2 desse vídeo, por isso convido você a se inscrever no nosso canal e vir conosco para essa nostalgia maravilhosa. Um grande abraço a todos vocês e até mais, pessoal. Tchau, tchau.